Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos falar a respeito do estágio presencial? Vocês pediram e eu trouxe para vocês informações de como iniciar o estágio presencial. Mas antes, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com os colegas. Primeira coisa que vocês irão fazer é decidir, escolher em qual modalidade vocês iniciarão o estágio. Se é na educação infantil, fundamental, EJA, gestão. Uma dica que eu dou para vocês é seguir a organização que está aqui na plataforma em normativas e modalidades. Iniciando pela educação infantil, depois fundamental 1º e 3º, fundamental 4º e 5º, EJA, ensino médio e depois gestão escolar. Até quantas horas vocês poderão estagiar no dia? São 6 horas diárias e até 30 horas semanais, ok? Decidido isso, vocês virão em carta de apresentação estágio presencial. Vão imprimir esta carta e levar até a instituição que vocês escolheram para estagiar. Conversarão com a direção escolar e a diretora autorizando vocês estagiarem no local. O que vocês farão nesse primeiro dia, nesse primeiro contato com a direção, coordenação escolar? Vocês pedirão alguns dados, como nome da instituição e endereço, nome da diretora, o CPF, nome do supervisor do estágio, CPF. Vocês precisarão destes dados para quê? Para preencher o termo, né? Para gerar o termo de compromisso, para preencher o plano de estágio, né? E como faremos isso? Como que nós vamos gerar esse termo de compromisso? Eu já tenho um vídeo gravado explicando como gerar o termo de compromisso. Eu estava explicando como gerar um vídeo de estágio remoto. Vou deixar no link da descrição desse vídeo e o cardzinho para vocês também, que é da mesma forma, tá, gente? Da mesma forma que gera lá para o estágio remoto, é que vai gerar também para o presencial, ok? Feito isso, gente, tem a minuta e o regulamento do que vocês precisam para estagiar. Vou mostrar para vocês. Minuta, regulamento de estágio, tá aí na plataforma de vocês. Desce aqui. Tá aqui. São documentos indispensáveis para a realização do estágio. Então, a carta de apresentação do aluno, mais embaixo vai falar do termo de compromisso. Aqui, ficha de frequência e ficha de avaliação. Tá? Depois vou mostrar para vocês onde que fica estas fichas. Em orientações e normativa, vocês verão as horas que vocês deverão estagiar, a distribuição de horas. Na educação infantil,
são 140 horas. O estágio presencial vai compreender em observação e regência. Então, são 84 horas na educação infantil de observação. Quais serão as atividades de observação que vocês realizarão? Vocês vão observar a sala de aula e atividades pedagógicas. Como que a professora, dá estas atividades, que atividades são feitas, como é a sala de aula, ok? 42 horas para esta observação. Vocês deverão distribuir estas horas na ficha de frequência de vocês. Análise da escola. Como que é a escola? A criança. Observem a criança, como a criança aprende, como que ela se comporta, Do plano de aula. Como que é o plano de aula da professora? Vocês falarão do plano de aula da professora. E metodologia de ensino. Qual que é o método que essa professora usa para ensinar? São 24 horas que vocês deverão distribuir na ficha de frequência de vocês desta análise, falando desta análise. E 24 horas para a elaboração do relatório de observação. Entendido? Feito isso, vocês irão para a regência. Vocês vão atuar 28 horas. Plano de aula e avaliação do professor. Aqui vocês vão colocar em prática o plano de aula que vocês irão fazer e como falar também a respeito de como o professor avaliou. Isso vai na ficha de frequência de regência. Elaboração de plano de aula. 14 horas para elaborar os planos de aula. Também vai na ficha de frequência a distribuição dessas 14 horas. Elaboração dos relatórios do estágio de regência. Do relatório, no caso, viu, gente? 14 horas para elaboração do relatório do estágio de regência. Então, nós temos 2 relatórios aqui na educação infantil, que é o relatório de observação e o relatório de regência. Temos fichas de observação e fichas de regência. Ok, pessoal? Totalizando um total aqui, Totalizando 140 horas. Entendido? Pessoal, se vocês quiserem saber direitinho como fazer o relatório, como preparar o plano de aula, como preencher as fichas de frequência, eu farei outros vídeos explicando, que aqui senão vai ficar muito extenso para vocês entenderem. E este vídeo é para clarear, orientar vocês sobre este início e do que vocês precisam para iniciar o estágio. Aqui na plataforma ainda, em normativas e modalidades, vocês verão orientações e normativas, elaboração de relatórios e planos de aula. Vocês vão entrar aqui e vai ter tudo explicadinho a respeito disso. Orientações e normativas da educação infantil. Vou entrar aqui com vocês. Aqui tá falando a respeito, das horas que eu expliquei para vocês. Aqui é um roteiro de observação do estágio da educação infantil. Vocês preenchem, E aqui tá a observação. Observe o desenvolvimento social, motor, atenção. Então, vocês vão usar esta ficha aqui para ir anotando a observação de vocês, porque vocês farão um relatório depois. Docente.
relações estabelecidas com a criança, como que o docente interage com a criança, como que a criança, né, interage com o docente, como que é essa relação professor-aluno, e a postura profissional pedagógica, como que é passado, né, as atividades para a criança, como que é feita as atividades, como que o professor desenvolve, como que é a ação pedagógica no desenvolvimento das atividades. A sala de aula, como que é a infraestrutura, como que é o mobiliário, os brinquedos e os demais aspectos que vocês julgarem importante, né? Aí aqui fala da aula, é importante vocês lerem, isso vai nortear vocês para a escrita do relatório. Aqui é a aula de vocês, né? O assunto, aula de vocês não, a aula do professor. O assunto, o objetivo da aula, a data, a duração, o desenvolvimento, recursos utilizados, né? Aí, com posse desses dados, vocês farão o relatório de observação de vocês. Aqui está o modelo do relatório. E na regência, como que é feito o plano de aula? Aqui é o modelo do plano de aula. E esta é a ficha de frequência das atividades de observação. Tá? Vocês colocarão a data, a carga horária, a atividade que foi observada e a assinatura do professor tem que estar aqui. Depois que vocês preencherem toda a ficha de frequência, finalizou o estágio de observação, peçam o carimbo, a assinatura da direção escolar. E aqui é a ficha de frequência das atividades de regência. E esta aqui é a ficha de avaliação do estágio na educação infantil. Preencha aqui os dados, né, de vocês, nome de vocês, a escola e o período da realização do estágio. E levem até a professora que acompanhou vocês e que vocês a acompanharam, que deu suporte para vocês na elaboração dos planos de aulas, e peçam para ela avaliar vocês. E depois a assinatura do professor aqui embaixo e o carimbo da instituição. Aqui vocês viram tudo sobre a educação infantil, mas dessa mesma forma é feito também no ensino fundamental, no EJA e na gestão escolar. Pessoal, de primeiro momento é isso que vocês precisam saber. É dessa forma que funciona o estágio. Carta de apresentação, termo de compromisso, tá? Gerou o termo de compromisso, eu levo o termo na escola, é um termo com a escola, fica com a escola que vocês estagiarão. Um termo ficará com vocês e o outro posteriormente vocês levarão, enviarão, né, para o IF, ok? Iniciando o estágio, vocês precisarão pegar os dados para o preenchimento da ficha de frequência e depois elaboração do relatório, né? Dividir bem as horas do modo como está pedindo. Depois, na regência, preparar os planos de aula para atuar e dividir as horas de acordo com o que está pedindo também. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Se houve dúvidas,
tá? Deixem aí para mim nos comentários, pessoal, perdoa se houve algo que eu não exemplifiquei bem. Tô com um pouquinho de dor de cabeça hoje, mas estou aqui gravando para vocês, tá? Um abraço a todos, espero que ajude.